No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio de número 23, é isso aí. Para você que está a partir de agora junto com a gente aqui no YouTube, já peço para você aqueles recadinhos básicos, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, que é importante pra gente, porque aí o YouTube vai estar vendo que o pessoal tá gostando daquele conteúdo que a gente tá entregando para vocês, tá bom? E é claro, compartilha aí com todo mundo que nós estamos ao vivo a partir de agora. E hoje um programa muito bacana, muito legal aqui. Vamos trocar uma ideia, vamos saber sobre um pouco o que acontece sobre o céu de Rio Preto, né? E também de toda a nossa região, saber um pouquinho da história desse cara também. Recebendo hoje aqui no Ar com Hamilton Trevisan, o Rafael Claro do Voos Rio Preto. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, Hamilton. Boa noite todo mundo. Bora pra cima, né? Bora. Ó, já deu aquela descansada? Tá desligado o mic? Tá desligado, mãe? Ah, Meu Deus. agora sim, então agora sim. Agora foi? Agora foi? Boa noite, pessoal. Boa noite, Hamilton. Aí, Bora agora pro sim. ar. Bora lá. Ó, a primeira pergunta pra gente começar. Já deu uma descansada lá do rodeio de Paulo de Faria ou não? Cara, eu tô cansado ainda. Porque além de ter ido pra Paulo de Faria, ontem eu tive a oportunidade de ir lá pra Uberlândia, que eu te falei, Sim, né? verdade, Eu fui pra Uberlândia, verdade, então, assim, cara. minha vida é estrada. Minha vida Sim. tem sido estrada ultimamente. Que legal, cara. Bom, a gente trombou no dia 17, né, do mês passado. Estávamos presentes lá na escolha da rainha da 60ª Festa do Peão lá de Paulo de Faria. E a Festa do Peão aconteceu no último final de semana. E o Rafa estava fazendo a cobertura lá com os drones e o equipamento aí com a assinatura do Voos Rio Preto. Ô Rafa, cara, eu acho muito interessante. Às vezes eu tô em casa, eu perco o sono. Eu fico procurando as coisas na internet, né? E eu tava até vendo, até um meme que eu coloquei essa semana de um cara que tá num avião e ele tá filmando o avião e de repente a roda do avião sai e ele fica desesperado, né? E eu fico imaginando assim, a beleza que tem no céu, ainda mais à noite, né? Eu vejo os vídeos que você faz, principalmente em relação a alguns eventos, pô, a Basílica, tem uns vídeos da Basílica sensacionais. Depois você vai lá no @Voos Rio Preto para você poder conhecer. Você sempre foi apaixonado, cara, pelo céu, pelo alto, ou isso aconteceu quando surgiu o drone e você falou, não, eu quero comprar um negócio desse e eu vou começar a mexer com isso aqui? Cara, eu comecei com fotografia, eu tinha 17 anos, entendeu? Então eu sempre gostei muito de fotografia. Num determinado momento eu não conseguia mais fotografar, eu nunca fui fotógrafo profissional, eu Sim. nunca tive essa inspiração, falar, não, eu vou fazer esse negócio. Não, nunca. Só que aí apareceu o drone, cara. Eu falei, pô, é um ângulo diferente, é um negócio que dá pra mostrar. Eu fiquei treinando antes de postar qualquer foto, antes de criar Voos Rio Preto, eu fiquei treinando por um ano inteiro antes de postar. E aí eu olho essa foto e falo, nossa, que horrível que eu era. Mesmo depois de treinar um ano. Só que eu me comparava com pessoas que estão lá na frente, que já tiveram uma história, já tinham muita bagagem, entendeu? Sim. E eu tava me comparando com pessoas que estão lá na frente e não ia, sabe? Eu não deslanchava simplesmente porque ficava me comparando com outras pessoas. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu sempre fui apaixonado por fotografia, só que eu sempre tive uma paixão muito maior por Rio Preto. Show, cara. Saca? Tipo, mostrar essa é a segunda pergunta, agora então já respondeu. Porque, cara, eu tive o privilégio de fazer uma campanha que foi através do PROAC, né? Que é o Seven Cultural. E pelo Seven Cultural, eu tive, assim, cara, a oportunidade de estar em vários lugares aqui de Rio Preto, em lugares que tem alguma coisa em relação à cena cultural. E para eu poder fazer as entrevistas, eu procurava locais também em Rio Preto. Cara, em Rio Preto tem muita coisa linda, cara. Tem muito lugar bacana e que às vezes a pessoa, ou ela não conhece, né? Ou ela desconhece desse lugar, ou ela não dá muito valor, ou alguma coisa nesse sentido, né? E para poder fotografar, eu fico imaginando, né? Assim, a pessoa que ela realmente tem essa lente na sua visão de querer qualquer coisa dar um flash. Você procura lugares totalmente assim inusitados, você fala, aqui vai dar uma boa foto, aqui vai dar uma coisa bem bacana. Quando eu vou buscar uma composição, lá atrás, quando eu comecei, eu tinha assim pouca referência, e hoje eu acredito assim, tem muita referência boa na internet, tem muita gente bacana na internet, só que você acaba fazendo mais do mesmo, sempre. E aí você é só mais um ali dentro. Quando eu comecei a buscar inspiração para fazer alguma coisa legal aqui em Rio Preto, você falou da Basílica. Basílica, o conteúdo que eu tenho da Basílica, ele é inédito e exclusivo. Por quê? Porque é um local de no-fly zone.
E eu consegui fazer aquela filmagem ali naquele local porque eu tava com uma autorização especial do bombeiro. Sim. Então, assim, eu não consigo passar de 30 metros, eu não consigo passar de um raio de 60 metros também. Entendi. Então, eu estava bastante próximo, dá para fazer evento ali, fica bacana. Só que seria o sonho de uma noiva ter uma foto, um vídeo ali saindo daquela igreja. Principalmente legal, porque cara. nos últimos 7 anos é proibido ali, é no-fly zone mesmo. É bem grande, bem extenso essa área que não pode voar aqui na cidade. Só que eu tive assim, o privilégio de conseguir fazer aquela captação lá e eu acho que tem... Se você não conhece, vai lá no Voos Rio Preto, lá no Instagram, que tem alguma coisinha lá que eu postei há um tempo atrás. E é lindo, é lindo. Só que quando eu vou buscar alguma coisa nova, por exemplo, a Basílica, eu acredito que tem pouca gente que tem aqui, quem tem é mais antigo, mas quando eu vou buscar alguma coisa nova, eu fico pensando assim, o que o Rio Pretense tem aqui e ele nunca viu, ele nunca percebeu que ele tem aqui, nossa, é legal, é bacana, vamos curtir isso aqui. Show. E o interessante também é porque tem lugares que pode, então, usar o drone e outros lugares que não. E você é um cara que, por você estar nessa parte profissional, você tem toda essa documentação e você sabe as regras certinho de onde pode ou não, então. Exatamente, porque assim, ó, muita gente contrata drone e fala assim, eu queria um filmezinho de 15 segundos, eu queria um negocinho, assim. É complicado porque eu pago seguro. Se acontecer alguma coisa com você me contratando, o seguro vai cobrir o dano que eu causar com você. Sim. Entendeu? Tem muita gente que é profissional e fala, não, eu sou profissional, só que não vai atrás do básico que é um seguro. Entendeu? Tem várias normas, uma delas que eu acredito que é a mais crítica é você sempre voar em visada. Significa que eu sempre estou vendo meu drone. Eu sei onde ele está indo, eu sei o que eu estou fazendo e eu consigo de fato ali manter uma certa segurança no que eu estou fazendo. Uma galera fala, não, vamos fazer long range. Long range significa pegar o seu drone daqui e mandar ele no máximo possível que é alcançar o rádio. Pra quê, cara? O drone, assim, eu acredito que é uma ferramenta de trabalho pra mim. Sempre foi uma ferramenta de trabalho. Eu nunca levei ele como é um brinquedinho aqui. Não, nunca levei ele como um brinquedinho. Primeiro porque meu primeiro drone, eu acidentei ele. Então, você estava falando assim que quando você começou, você ficou um ano treinando. Uhum. Você perdeu algum drone dentro de um ano? Estragou muito o drone? Como é que foi isso? Porque eu fico imaginando, né, galera? Vai testar, daqui a pouquinho cai na água. Ó, o drone foi feito para voar. Essa que é a realidade. Ele foi feito para voar. Só que ele não foi feito para voar em todo lugar. E quando eu comprei em novembro. E tava chovendo muito. Falei, cara, faz 10 dias que eu tô com esse negócio aqui. Eu quero voar ele. Eu peguei lá na sala da empresa, pum, subi, ele bateu no teto, caiu, pum, quebrou uma hélice. E a economia mais burra que você pode fazer é economizar em equipamento de segurança. E hélice é equipamento de segurança. Na época eu estava quebrado, eu comprei o drone parcelado, eu nem pensava em trabalhar, em ganhar dinheiro com drone, eu pensava que era um hobby bacana. Eu fui e comprei uma hélice pirata. Vamos comprar um negócio aqui da OLX, cara. Nossa. Comprei da OLX, não foi nem, tipo assim, vamos no Mercado Livre, não falando mal de ninguém, mas assim, nitidamente o negócio era de terceira qualidade. E, infelizmente, eu fui pro Rio de Janeiro, eu não fui filmar, tá? Eu fui fazer outro trabalho lá. Quando eu voltei, estava passando por Aparecida, coincidentemente no dia do meu aniversário, e eu tive a felicidade de ver meu drone despencar. Meu Deus do céu. Do ar assim, e fala, gente, o que tá acontecendo? Aquele negócio não é daquele jeito que ele desce, né? E assim, era meu aniversário, ele caiu assim dentro de um pântano. Eu já contei essa história várias vezes, mas ele caiu num pântano e eu fui tentar resgatá-lo. Eu nem sabia que tinha tanta segurança lá em Aparecida, né? Eu acho que eles escondem alguma coisa boa lá, não sei. Porque apareceu segurança, não sei da onde, assim. O cara falou, moço, você tem que sair daí do meio do mato, não pode ficar aí não, porque a coisa é feia. Eu falei, como que assim a coisa é feia? Eu vim pegar meu drone. Ele falou, não, volta aqui que a gente ajuda. Eu voltei e a moça falou, ó, você não pode ficar lá não, porque lá tem fio de alta tensão e tal. Eu já tava com lama até no meio do quadril, não consegui recuperar o drone. E ficou uma lição. Se você quiser economizar com qualquer coisa, não economiza com segurança. Porque assim, é um negócio caro. Eu perdi ali um ano de filmagem, não tinha tudo, mas assim, eu perdi um ano de esforço, porque eu estava pagando aquele drone ainda. E aí eu fiquei mais um ano sem conseguir voar, porque eu não tinha grana para comprar outro. Sim. E uma coisa interessante também é essa parte de, por exemplo assim, não economizar em segurança e ao mesmo tempo também para que você conseguiu, comprou o drone, pô, meu sonho, tá aqui.
cara, você quer usar ele de todas as formas. Você quer saber até onde vai, como é que funciona a resolução da imagem, não sei o que e tudo mais, vai fazendo os testes, alguma coisa nesse sentido. Ah, eu vou pra um pasto agora, vou pegar no meio do mato que ali não tem ninguém, vou fazer alguma coisa. Mas, cara, você nem sabia que lá em Aparecida tinha aquele monte de fio de tensão e tal. São lugares também que você tem que saber, né, onde você vai, porque ou limite aéreo, alguma coisa nesse sentido, e por conta disso também você pode perder seu aparelho. Exatamente. Quando você fica mais... as pessoas elas acabam ficando mais seguras de si mesmo pilotando, porque eu acredito assim, nos primeiros 3, 4 meses, ninguém vai ser o loucão e falar, não, eu vou colocar lá pra frente, porque dá aquela tensão. Eu dei aula semana passada pra um cara que ele pegou o drone, ele comprou o drone para viajar, ele queria se filmar na viagem. Ele foi fazer uma viagem longa com a esposa de moto, e ele queria muito ter essa experiência. E assim, ele não sabia nada do básico, ele não, eu vou um pouquinho aqui, eu vou ir 2, 3 vezes, eu não sei nada disso. A gente ensinou ele a utilizar o drone, e aí no meio da viagem ele falou, Rafa, não consegui subir não, cara. Eu falei, por quê? Muito vento, vou perder esse drone aqui. Eu falei, não, o drone foi feito para voar. Sim. Só que, óbvio que com segurança. Não, mas eu não confio não, vai embora, o drone não vou subir ele não. Por quê? Porque ele sabe que ele pagou 6 mil reais num aparelho, e você ver 6 mil reais voando não é uma coisa confortável para todo mundo. Sim. Depois de 4 ou 5 meses você esqueceu as parcelas, aí você começa a ir. Mas até então não, é difícil, pô, já não tá tão confortável assim, entende? Ó, deixa eu te perguntar um negócio também. Antes disso, eu queria te falar que uma vez nós fizemos uma promoção lá na rádio. Eu não sei se essa marca é JR, é isso? O nome do drone? DJI. DJI. Cara, nós fizemos uma promoção e sorteamos um drone, né? Original, da DJI, tudo bonitão e tal, tudo certinho. E aí a pessoa ganhou, ela foi lá para poder buscar o drone. Pô, muito legal e tal, todo mundo. Aí, eu e mais um amigo meu, Renato Mapelli, se estiver assistindo agora ele sabe disso aí. É um pequenininho, cara, meio vermelhinho assim, mas é legal o drone. É o Telo, né? Deve ser o Telo. Isso, é esse mesmo. É o Telo. Aí, beleza, tal, não sei o que, montamos lá, né, tal, pra ver pra funcionar, e vai a gente testar dentro da rádio. Cara, a rádio, um monte de estúdio, um monte de coisa. Cara, a primeira paulada foi no teto, pá, já veio, já entortou a hélice dele, assim. E aí a gente foi tentando consertar e tal, aí chegou o cara, a sorte que o cara que ganhou, se eu não me engano, ele já entendia de drone, então ele falou assim, não, é assim mesmo. Mas, cara, a gente foi testando, é vicioso, cara. Eu fiquei, 10 minutos com o negócio ali, eu falava, eu quero um negócio desse pra mim. Porque, cara, que sensação incrível, né? E aí você pensa assim, vou colocar o celular, vou colocar alguma coisa nesse sentido para poder fazer. Você já vai imaginando a imagem que você vai captar. Ah, ali tem uma árvore, pode ter algum pássaro, alguma coisa que eu quero fazer. Pô, cara, que trem sensacional, né? Ele é realmente viciante, cara. Quando você tá naquela vibe de eu quero mostrar alguma coisa nova, eu quero mostrar meu olhar artístico, é muito viciante. Eu sou tarado por voar, cara. Eu tenho vários projetos. Um dos projetos eu começava a acordar às 5 da manhã para filmar pássaro passando. Naquela época que eu morava num lugar que passava pássaro todo dia às 5 horas da manhã e o sol nascendo. Eu fiquei fazendo isso por 3 meses, aí depois de 5 horas da manhã já não tinha mais sol, porque muda a estação, né? Sim. Mas o drone em si, cara, ele é um troço assim, que não dá para explicar. Ou você gosta muito ou você não gosta. Hoje eu tenho a oportunidade, assim, todas as vezes que eu vou filmar, vou subir, a criançada vem assim, tio, mas quanto é que custa? É caro, não é caro? É difícil de pilotar, não é? E eu acho muito legal criança vir perguntar, porque assim, tira essa trava. Sim. Tira essa trava de, é difícil, é complicado. É arte, cara. E a sua arte, ela tem que ser mostrada de alguma forma. Essa é uma parte também que eu acho interessante, porque é isso que eu ia falar pra você. A imagem, né? A pessoa, por exemplo, uma foto já é uma baita de uma arte. Você pegar aquela imagem naquele momento, você conseguir fazer com que aquela foto realmente ela vire uma arte. Eu acho que a filmagem é a mesma coisa, né? Até eu falo isso porque quando eu montei o meu primeiro estúdio de áudio, eu coloquei o nome de Arte da Voz. E aí o cara falou, mas por que Arte da Voz? Eu falei, cara, depois que você vê o comercial pronto, a propaganda, a produção pronta, aquilo ali é uma arte que você fez, você assinou, você é o responsável, né? Então isso aí eu acho sensacional.
Ó, dá uns recadinhos pra galera aqui. O primeiro é que você tá recebendo aqui uma caneca de presente aqui da Encantare Mimos Afetivos. Mandar um beijo aqui pra nossa querida Renatinha lá da Encantare. Gente, ó, pra você que quer presentear a pessoa que você ama, aquela cesta de café especial, tá chegando o Dia dos Pais aí, pra você que quer dar um presente especial pro seu papai, uma caneca com uma foto sua, com a foto do seu pai, com uma frase que representa vocês, a Encantare tem esse trabalho aí, tá? Fale com a Renatinha no @Encantare Mimos Afetivos, lá você já encontra também o WhatsApp dela, pra você trocar uma ideia, pedir aquele orçamento e com certeza ele vai amar esse presente, tá bom? A Farofa da Nega tá junto com a gente aqui, é considerado o melhor acompanhamento do Brasil, tá? O Rafa vai receber daqui a pouquinho também aqui uma farofa da Nega pra você levar pra casa. Farofa nós gostamos. Cara, a farofa da Nega, pra você ter uma ideia, são 5 sabores. Tem a tradicional, tem também a de limão, tem a picante, tem a caipira e tem a de banana, tá? Você encontra aí os 5 sabores. Se você quiser também ser um revendedor da farofa da Nega, você pode ir direto no site farofadanega.com.br ou então direto no Instagram pra você saber as novidades, que é o @farofa da Nega. Com a gente também a T-Flow. Cara, a T-Flow é a marca que veste os artistas. A nova coleção da T-Flow tá sensacional. Tem a coleção inverno, inclusive, da T-Flow, que você encontra no @useTflow ou no @T-Flow Iguatemi Rio Preto, tá? Inclusive, gente, final de semana agora, dá uma passadinha por lá. Teve lançamento agora da nova coleção do Arthur Aguiar, agora também é uma coleção feminina, tá show de bola, tá incrível, a galera vai estar junto com a gente. Então fica ligado para você saber as novidades, @T-Flow, tá bom? E o também T-Flow Iguatemi Rio Preto. Com a gente também por aqui o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, sempre junto com a gente. Um abraço ao Igor. Fernandão vai estar com a gente numa promoção do Dia dos Pais que nós vamos fazer também. Na semana que vem nós já vamos comunicar, aliás, essa semana, nesse final de semana a gente já solta a arte dos prêmios que a gente vai dar aqui no Ar com a Milton Trevisan. A gente está fazendo aí um festival de prêmios do Dia dos Pais com todos os nossos patrocinadores, todos os nossos parceiros, e vai ser muito bacana. E o Fernandão, o nosso querido Igor lá do Fernandão, é uma dessas pessoas que acredita muito aqui na gente, tá? Inclusive a Mariner Calçados também, que é a nossa patrocinadora, o Gui, mandar um abraço pro Gui, cara, 2 lojas em Rio Preto. Peguei um sapato essa semana lá, Rafa do céu, para qualquer evento. Eu que fui lá fazer o rodeio lá, precisava de uma bota. Na Mariner você encontra com certeza a assinatura certa. Tem lá perto do aeroporto, lá no Monte Carlo, tá bom? E tem na Constituição também. Tudo que você precisa, cartões, tem também aquela carteira especial, porta-cartões. E o mais bacana, viu? A Mariner Calçados, tudo legítimo, original para você, com assinatura. Dê uma passadinha lá, vai ter também um brinde especial da Mariner com a gente. E para fechar essa primeira parte dos patrocinadores, o Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade, a mais premiada, carne Angus feita na parrilha, tá? Se você não conhece ainda, vai no @Maridon Burger e aproveita também que todo domingo tem para retirada aquela costelinha barbecue que é sensacional. Você tá vendo aqui esse QR Code aqui do lado esquerdo? É da Montana Automóveis, é a nossa nova parceira, nossa patrocinadora master também. Um abraço ao Marcelo, toda a galera da Montana. Pelo QR Code você já vai entrar direto no Instagram da Montana e lá você vai saber tudo aquilo que você precisa para você comprar o seu carro, financiar, trocar, fazer uma venda. Carros com procedência, qualidade absoluta e com a credibilidade aqui em São José do Rio Preto, você encontra na Montana Automóveis, tá? Só clicar aqui no QR Code que você já vai direto aí com as informações da Montana para você. Ô André, tem como a gente colocar uns videozinhos aqui pro nosso querido Rafa comentar com a gente um pouquinho do que acontece no Voos Rio Preto? O Rafa tava comentando comigo, cara, você postou um vídeo lá, eu nem lembrava que eu tinha feito aquele vídeo e tal. São vários lugares, vários momentos, né, que ele já fez. Quanto tempo que você já tá com que existe o Voos Rio Preto? Cara, o Voos Rio Preto existe desde 2017, né? Mas eu tô voando desde 2015. Eu tive essa primeira pausa justamente porque eu sofri esse acidente de não ter o drone e tal. E para eu conseguir recuperar isso, eu até contei uma vez, é que assim, eu já estava fazendo alguns servicinhos assim, mas coisa bastante tímida. E eu acabei oferecendo trabalho para um construtor, que hoje ele é meu parceirão, assim, o cara ele manda muito bem. E ele falou, Rafa, é o seguinte, eu falei, cara, eu preciso de fechar com você um pacote aí de 10 filmagens, e você me adiantar essa grana para eu conseguir comprar um drone, porque eu tô sem. Cara, esses vídeos novos aí, é que assim, eu posto e saio correndo, sabe? Eu não fico olhando muito, não. Não, tranquilo. Desce mais. Essa foto aqui eu acho bem bacana, essa foto. Isso, essa foto aí do cantinho aí.
Essa foto aí, cara, foi num samba, que eu fui contratado pra fazer um aftermovie do samba. E tava nessa vibe, assim, de uma coisa preto e branco, cara. Eu acho que samba é isso. Samba é preto e branco, sabe? E foi bem bacana. Nesse dia tava meio friozinho e tudo mais, a galera cantando. E eu falei, vou fazer um negócio preto e branco que vai ser legal. Todas as pessoas que elas começam a produzir conteúdo, elas têm aquela coisa de, eu vou fazer pelo like, eu vou fazer pela visualização. Eu faço o que eu sinto. Então tem muita parada aqui, às vezes eu fico um tempinho sem postar nada, justamente porque eu não tô sentindo nada, não tem nada pra mostrar pra ninguém. Entendeu? Tem uma galera que faz a coisa assim, não, eu preciso de conteúdo. Eu tive essa loucura lá atrás, quando eu tava sem drone, e aí eu tive que ficar editando durante um ano todo aquele material que eu tinha e achava que era lixo, saca? Aí eu peguei aquele material, comecei a editar, cavucar, isso melhorou demais a minha fotografia. Show. Não ter o drone melhorou demais a minha fotografia. Cara, e outra coisa, eu fico imaginando assim, né? As fotos PB, eu postei uma foto PB esse dia, um amigo meu falou assim, rapaz, até que você não é feio não, mas é porque a foto, né, tava no PB. E realmente ela muda, ela tira os seus defeitos, assim, tudo mais, mas essa foto ficou show de bola, cara, porque pegou todo mundo numa roda de samba, os instrumentos, né? O clima que tava ali, se eu não me engano, foi numa Arena Beach, Foi né? no Represa Arena Beach, isso. E olha só que da hora, cara. Show de bola. André, se você conseguir depois, pega o da Basílica. Eu achei show de bola aqui da Basílica. Tem um último lá que ele tinha postado, que também é um vídeo muito interessante. Eu acho que esse... Acho que o da Basílica tá mais pra baixo. Tá mais pra baixo. E cara, o impressionante disso... Olha, essa aqui. Essa foto da Basílica, mas tem acho uma que tem foto um da Basílica vídeo e tem um também. vídeo... Acho que tá mais pra baixo o vídeo, André. Essa é a foto, né? O vídeo tá Esse aqui, vídeo aí, esse ó, André, esse na esquerda. Não, na o esquerdo. O outro. Isso. Olha, velho, que coisa sensacional. Só senti não poder ter subido um pouquinho mais, mas ali a gente tava no limite. Cara, mas que incrível, hein, velho? Olha aí. Nossa, vai dar um negócio até meio coisado assim, não dá? Eu tô com um projeto agora, sendo contemplado aí pelo Nelson Seixas, de realmente mostrar do alto alguns pontos turísticos esquecidos. Rio Preto tem até um túmulo que é muito famoso e ninguém vai visitar ele. Ah, é? Porque a Evita tem um túmulo lá. Sim, A gente verdade. Verdade, é. Você não, então, cara. Vamos lá, André? Domingo à tarde, você vai fazer domingo agora? Pega um frango e vai. Não, ó, nós passa lá, nós vai no Maridon. Ô André, nós vamos lá no Maridon, pega uma barbecue, depois que nós comer. Ô, Andrezão, essa foto do lado aí da Basílica também, cara, esse no fundo é realmente. Tava com chuva lá no fundo. Cara, olha que. E ficou show, cara. Show, parabéns mesmo. Assim, é um trabalho sensacional. E assim, né? A gente fica impressionado que às vezes também. O próprio ambiente, né? Sim, favorece muito. 3 dias antes, eu tava com o mesmo tempo, eu tava lá na Andaló, aí eu fiz uma foto do Andaló e eu achei muito massa. Eu falei assim, nossa, eu acho que dá. Aí surgiu esse trabalho para eu fazer numa no-fly zone, então essa parte toda eu não podia voar, eu só tava fazendo uma inspeção no telhado. Então eu tive a oportunidade, eu vou fazer um teste antes, porque amanhã eu não vou passar vergonha aqui se não funcionar. Então fui fazer o teste e na hora que eu fiz o teste, tá rodando, tá funcionando legal. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta também, Rafa. A gente tinha um patrocinador aqui, eu vou falar mas eu mando um abraço para ele sempre aqui, que é o Thiago, lá da Doutor Infonet. O Thiago, ele fazia também os aluguéis de drones, né? E, cara, precisa ter a licença da Anatel, são ANAC. Da ANAC, acho que tem um que até do IBAMA DSEA. também. Do DSEA. É que o IBAMA é mais para inspeção, né? Se você for fazer inspeção florestal. Porque assim, a gente tá vendo, suas imagens, a parte artística, ela é sensacional e, parabéns e tudo mais, né? Mas hoje em dia o drone, ele chega a ser necessário, né? Em vários lugares, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem desapareceu alguém, uma criança, alguma coisa, ele é usado inclusive em relação à busca, né, para poder tentar ver se consegue achar, localizar, para poder fazer também em relação à inspeção e outras coisas mais. Então, uma coisa que realmente na época, né, muita gente falava assim, só se o cara for muito rico, ele vai comprar alguma coisa desse sentido. Hoje virou realmente assim um trabalho
onde você oferece não só numa festa, num casamento, num evento, mas em vários lugares. O trabalho com drone em si, ele é muito amplo. Ele é muito amplo. Ele vai desde uma inspeção de fachada, de inspeção de telhado, até uma busca de... Eu já participei disso, tá? Uma busca de um gato perdido. Olha. Você achou o gato? Não não dá pra achar o gato, né, cara? Não, o negócio é o seguinte, eu fui buscar um trator. O cara me mandou mensagem lá de Lins, falou, Rafael, eu tenho um trabalho para fazer, um trator. Falei, vamos atrás desse trator então. Só que ele não me explicou que fazia um mês que tinham roubado o trator dele. Bicho, mas não adianta nada. Não adianta mesmo, né? Ele falou, não, mas é que eu achei que tivesse na braquiária aí, escondido embaixo do mato. Falei, não tem jeito, meu amigo. Levei o drone, a gente voou 6 baterias, ficamos meio dia de trabalho lá, numa quinta, depois a gente foi no sábado e não encontramos nada. Mas tem, assim, hoje, o que você pensar em filmar, dá pra filmar com drone. E uma coisa também que eu penso, bom, não sei se tem como. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Alok numa festa. Eu não sei quem é o piloto do drone lá, como é que funciona o tal do droneiro. Mas o cara é top, hein, velho? Porque, cara, ele pegou de dentro da festa e passou por debaixo de tudo, assim. Cara, verdade? É show. O drone FPV ele veio para revolucionar e tirar um pouquinho essa coisa de... o drone mola, que é o que eu piloto mais hoje, é aquele drone mais estático, aquele drone que vai ser mais cinematográfico, que vai mostrar de uma forma mais estabilizada todo o rolê. Já o drone FPV, que eu estou usando também agora, é justamente para você mostrar esse dinamismo, de você ir aonde o outro drone não ia, de você fazer um take mais ousado, de você passar embaixo da mesa, você passar... Tem até uma filmagem do Alok, acho que é do Alok mesmo, que o cara entra na casa de alguém, dá uma passeada na sala e sai. Tem. Então, assim, tem essas funções também. Hoje eu estava voando no FPV, eu fui fazer uma obra. Normalmente acompanhamento de obra, que é construção civil, é onde tem a grana, cara. Sim. Todo mundo, eu tenho festa, é bacana a festa, porque eu gosto de festa também. Mas construção civil não é tão bacana, não é tão bonito eu ficar mostrando no Instagram, principalmente porque eu vou ao Rio Preto, eu quero mostrar a cidade mais bonita. Sim. Mas o trabalho por trás do trabalho, videoclipe, inspeção de telhado, inspeção de fachada, são coisas que não são tão cinematográficas assim. Hoje eu tive a oportunidade de ir lá na Favela Marte, fazer o acompanhamento de obra lá e tá ficando maravilhoso. Engenheira Eliana, muito top, me recebeu muito bem, desculpa, engenheira Leila, recebeu muito bem lá. E assim, você vê a realidade sendo transformada, cara. Assim, tem um processo todo de você limpar o terreno, de você construir. O antes e depois, né? O antes e depois. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Quando eu comecei a fazer essa questão de acompanhamento de obra, foi justamente para um cara que ele não morava aqui, falou, Rafa, eu não moro em Rio Preto, eu não tenho condições. E o meu pedreiro, ele é muito bom, o meu arquiteto é muito bom, só que eles não me mostram de verdade aquilo que eu quero ver. Você consegue ir lá filmar com o drone, me mostrar como é que está o andamento da casa? Você consegue me mostrar os detalhes com a sua câmera? Eu falei, claro, eu consigo, cara, tudo tem um preço. Sim, claro. E eu me apaixonei, cara, porque eu fiquei assim, 12 meses fazendo isso, um ano inteiro, e o cara voltou da Europa, falou, Rafa, obrigado porque você fez esse trabalho, eu estava mais tranquilo de saber que a minha obra estava andando exatamente da forma que eu planejei. Então, assim, esse é um caso, mas tem óbvio que a gente trabalha com investidor que coloca milhões dentro de uma obra e quer ter a certeza de que aquilo lá está sendo utilizado de uma forma correta, e o drone também serve para isso, para dar essa certeza para o investidor ou para mesmo aquela pessoa que comprou a unidadezinha dele lá no apartamento, tá vendo que a construtora tá fazendo o que prometeu. Hoje a gente encontra drones para quem que tá, por exemplo, o pessoal que vai está nos assistindo agora ou vai nos assistir depois. Eu acho interessante, eu queria muito comprar um drone, eu queria começar e tal. Você gasta a partir de quanto para você ter um drone hoje, para você já começar a fazer as suas fotos ou seus vídeos? Milton, é muito sutil essa questão, porque assim, hoje eu sei que vai de marca, vai de marca, mais, né? Mas a marca principal hoje, a que tem assim 90% do mercado, principalmente mercado nacional, tá? É a DJI. Sim. Porque é um negócio que foi feito para voar e cai, tá? Só que quando cai por erro da pessoa que está conduzindo e não por erro da máquina. No final, todos os meus drones caíram por erro meu ou por imperícia minha, não por erro da máquina. A máquina, ela funciona perfeitamente, ela foi testada e aprovada. Hoje, a média de investimento está entre
2.900, que seria um Mavic Mini, um DJI Mini, 1, 2 e 3, eles são considerados toy model, seria brinquedo. Sim. Eles têm menos de 250 gramas, então eles têm uma taxação diferente dentro da gravidade de voo. Por exemplo, a legislação já é mais branda para eles. Você consegue voar em outros locais, em locais que você não precisa falar assim, eu sou profissional, eu não preciso talvez fazer um seguro. Por quê? Porque ele é um drone tão levinho que para machucar alguém é difícil, entendeu? Não, é uma arma, tá? Não é um brinquedo, é uma arma, sim. Mas ele é considerado toy model. Então, a partir de R$ 2.500 você consegue achar aí. Hoje, a Multilaser é a distribuidora nacional de drones da DJI. É engraçado que eles tinham o próprio drone, mas falando isso aqui não vai virar nada. Então eu ia te perguntar, nacional mesmo não tem uma... Não tem. Não pegou, né? É que assim, só a agrícola tem, mas assim, quando você fala... Exatamente, mas quando você fala da questão de... eu preciso de qualidade e segurança de um drone de R$200 mil, que é um drone agrícola, sim, eu vou para a DJI, porque a DJI já é uma marca que tem procedência de mercado. Mas a partir de, vamos colocar aí, você quer começar, eu quero começar hoje, eu não sei que drone eu vou buscar. Começa com o que você tem, cara, com a grana que você tem. Ah, mas eu queria comprar um drone de R$100 lá na Shopee. Com a grana que eu tenho, eu compro um pirocóptero. Aqui... Não tem problema nenhum você ter um pirocóptero. Sabe qual que é o problema? O problema é você prometer pro cara que comprou o seu serviço... E é outra coisa, entrega outra coisa. Exatamente. Esse é o problema. Porque aí você não queima só você. Você queima toda uma cadeia de mercado. Esse é que é o problema. Porque tem outra coisa também. Às vezes você vai oferecer, né? O meu trabalho é de última geração, filmagens de alta definição, qualidade, e Full HD, não sei o que e tal. Chega lá, o cara vem, moço, com um negócio que nem tá subindo direito, não é? E aí você fala, velho, mas será que isso aqui vai funcionar? Ô André, a Filmix tem drone ou não? Tem? Qual que é o da Filmix? O Mini 2. Pessoas de posse, né? Aqui a galera aqui é... Né? É um drone de entrada, mas assim, eu acho que é o primeiro drone que popularizou de verdade. Foi o Mini 1. O Mini 1 não era tão bom, tinha um sensor... Mas o Mini 2 já traz uma robustez diferente. Assim, ele tem mais estabilidade de voo. Ele consegue fazer um trabalho bacana com ele, sim. Muito bem. Ô Rafa, deixa eu falar aqui rapidinho aqui do Marcão Imports. Marcão Imports está junto com a gente. Gente, tá chegando aí o final do ano, logo vai estar o iPhone 15, hein? O Marcão Imports já tem aí tudo aquilo que você precisa para o pessoal que tá a fim de trocar aí. Você que trabalha com Apple, inclusive... Milton, é o seguinte, meu telefone trincou a tela, cara. Estragou um negocinho ali e tal. O Marcão, ele tem lá uma tecnologia, tem um aparelho que ele consegue fazer o conserto, né? O reparo que o seu telefone precisa, sem você ter que gastar mais por isso. Às vezes você não precisa trocar a tela inteira, às vezes você não precisa trocar a traseira inteira do seu telefone. E lá no Marcão você vai encontrar isso, tá bom? @Marcão Imports RP, @Marcão Imports RP, pra você saber aí das novidades, beleza? Dê uma passadinha por lá que você vai encontrar lá telefone, WhatsApp e tudo mais. E procure também, tem perfumes importados, muita coisa legal. @Marcão Imports RP. Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete. Gente, são 7 lojas, tá? São 5 em Rio Preto. Tem no Shopping Cidade Norte, no Rio Preto Shopping, Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz e na Constituição com a Delegado. Tem também na cidade de Ibirá e na cidade de Badiba City. Não esqueça, tá? Mercadão Agropet, vem aí agora em agosto, mais um Pet Day, vai ser lá no Shopping Cidade Norte, vai ser sensacional. O Mercadão agora também já tá abrindo mais uma loja, vem a 8ª loja logo. E você tem as novidades no @Mercadão Agropet. Com a gente também por aqui a Interessências, nosso grande Denelson, toda a equipe lá da Interessências. Está chegando o Dia dos Pais, a Interessências também com aquelas essências que com certeza são incríveis, e os aromatizadores também. Interessências.com.br, tem o @Interessências para você saber mais novidades pelo Instagram. Se você procura uma transportadora com logística e com qualidade para a sua empresa, você precisa procurar a Baroni Transportes. Gente, a Baroni Transportes é incrível, porque lá você encontra tudo aquilo que você precisa em um só lugar.
todo o atendimento com seguro, tá? Para poder fazer a transportadora. Você precisa tá em São Paulo, precisa buscar alguma coisa na capital, na região, a Baroni tem todo esse serviço para você e o mais bacana, com seguro completo, tá? Entre em contato aí pelas redes sociais da Baroni Transportes, que você vai saber. Fale com a Tati, fale com o nosso querido Marcelo Carbonari, para você saber das novidades que a Baroni tem para você também. Aproveitar e mandar aquele salve aqui pro Rogério Simão, o arte finalista, que é o cara que faz as nossas artes também aqui do Noir. Um abraço pro Rogério, sempre junto com a gente. Para você que quer dar um up aí nas suas redes sociais, tá precisando de uma arte, mudar o seu logo, tá? Meu logotipo não tá muito legal, tô precisando dar uma atualizada, alguma coisa nesse sentido. Para você que tem supermercado, para você que tem a sua empresa, precisa fazer aqueles folhetinhos, precisa mandar isso aí por PDF, o Rogério Simão faz isso também na hora para você. Procure a galera, o nosso querido Rogério Simão. E o Rei do Pão de Queijo, você sabe, né? O Rei do Pão de Queijo é sensacional, nosso parceiro, são 3 lojas agora em São José do Rio Preto. Daqui a pouquinho a gente vai estar comendo alguma coisinha deliciosa que a galera do Rei do Pão de Queijo passou aqui pra gente. Vai lá no @ Rei do Pão de Queijo Rio Preto para você saber das novidades. Tem mais uma loja, não só lá no Plaza Capital, mas você vai encontrar também um pouco mais. Vamos falar aqui do QAP, André? Tem um videozinho do QAP aqui pra gente, tá chegando o dia da festa, hein? Inclusive no dia 20 agora, o Maurício e também o Gleison vão estar com a gente aqui do QAP, Armas e Munições. A gente vai estar falando sobre o Estatuto do Desarmamento, vai estar trocando uma ideia sobre um monte de coisa bacana aí. A gente vai falar sobre a festa aí do pessoal do QAP. Se você quer saber, fica ligado, rola o vídeo aqui pra gente poder saber um pouquinho mais. QAP Brasil, Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil, Armas e Munições. Beleza, pessoal? Então, não esqueça, tá? QAP Armas e Munições com a gente por aqui. Vai lá no @ QAP Brasil para você saber das novidades. Eu falei da Baroni Transportes, mas não passei o telefone. 982010228. 982010228. Baroni Transportes junto com a gente por aqui. Ô, Rafa, eu tinha colocado uma caixinha de perguntas para o pessoal poder mandar. E, na verdade, tem uma pergunta e tem várias perguntas, mas tem uma história interessante que a gente estava falando aqui, as funções do drone, né? Uhum. A gente já vai entrar daqui a pouquinho sobre uma parte mais técnica aqui, para o Rafa poder ajudar também, inclusive você que tem dúvida e que tem aquela vontade de ter o seu próprio drone, né? Não vamos identificar a pessoa. Cara, você acredita que teve um cara que contou a história aqui, contou a história pra gente, que ele conseguiu saber que o namorado, o rapaz namora um rapaz, certo? Uhum. Que ele conseguiu saber que o namorado dele estava traindo ele através do drone. Ele pegou o drone de um amigo, não, falando sério, mandou pra história pra nós aqui. Ele pegou o drone de um amigo, certo? E para ninguém desconfiar que o cara tava saindo da casa dele, e foi tudo certinho e tal, e pegou. Ele falou que a primeira vez não deu certo porque choveu, e o cara ficou com medo de estragar o drone, entendeu? E aí o cara recuou. Aí na segunda vez ele conseguiu pegar o cara
E foi até no fundo da casa e os dois estavam na piscina. Então o cara pegou e falou isso aí. Então, assim, você que tem o seu drone, você sabe que pode acontecer esse tipo de coisa também, né? O Eduardo, ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Você comprou o seu drone, você gastou lá, vamos supor que você não comprou esse de entrada, você comprou um outro maior, vamos supor que você gastou uns 10 mil no drone, vamos supor assim. Beleza. Tal. Beleza. Esse drone, ele tem, no Brasil hoje, você encontra todos os lugares não, você encontra lugares que vai poder fazer a manutenção dele. Sim. Como que funciona a manutenção de um drone? O custo dessa manutenção? Ela é tipo igual o carro, 6 meses você tem que ir lá, ou se você vê que aconteceu alguma coisa, tem que trocar alguma lente, alguma lâmpada, fazer alguma coisa nesse sentido. Ele quer saber se a marca ou alguma coisa nesse sentido, conforme ele gastar, se o custo para manutenção é alta. Olha, o custo de manutenção é bastante alto, tá? Infelizmente não tem como você prever quando o motor vai travar, quando a coisa vai acontecer de forma inesperada. O que acontece hoje, por exemplo, a DJI, ela recomenda que você tire a hélice, você reveze o motor a cada 3 horas de voo. Só que pouca gente consegue manter esse tracking de quantas horas eu voei. Mas por que a cada 3 horas? Porque assim, uma bateria dura em média hoje, vamos colocar o drone de 10 mil reais que você falou, que deve ser um Mavic Air 2, que está nessa média, ele dura a bateria dele 24 minutos. Então eu sei que a cada 6 baterias eu tenho que tirar as hélices, eu não tiro a hélice toda vez, então eu tiro a cada 6 para rever o motor, para ver se tem alguma sujeira, para ver se tem alguma anomalia no motor. É que assim, é um negócio que quando você está acostumado com a máquina, você gira e você sente, é mais por tato, não é um negócio barato, tá? Mas é um brinquedo e tudo mais, não é barato. Tem muita gente que compra super entusiasmado, voa 2, 3 vezes, fala, cara, é gostoso e tal, mas não é pra mim. Por quê? Porque dá muita tensão. Eu ficava muito tenso nos meus primeiros voos. Durante mais de 7 anos eu voei, cara, eu nunca consegui colocar a câmera pra baixo pra olhar pro quintal do vizinho ou pra fazer alguma coisa desse tipo. Porque assim, eu acredito que a privacidade de todo mundo deve ser respeitada. Aconteceu um negócio muito chato, na semana passada eu estava fazendo a cobertura de um evento, e tinha uma moça lá posando pra mim o tempo todo. Assim, eu tava filmando pra fazer um after movie e tudo mais, porque quem não sabe da história, tem lá o After Voos Rio Preto. Voos Rio Preto eu acabei ficando 4 meses com ele impedido de utilizar, porque ele tava bloqueado pela justiça. Não sei porquê, ele foi invadido, hackeado, devem ter postado alguma coisa lá, ele saiu do ar. E eu criei um outro, porque eu tava trabalhando com o evento, então eu criei o After Voos Rio Preto. E lá eu acabo postando algumas fotos e vídeo de after movie e tudo mais. E essa moça que estava nesse aftermovie estava toda solta, se mostrando lá e tal. E óbvio que o pressuposto é que, pô, se tu tá aqui na frente da câmera fazendo pose, é que você quer aparecer no aftermovie. Sim, claro. Porque tem muita gente que fica super chateada de não aparecer. E assim, eu acredito que a privacidade é uma coisa que você tem que ter, é sua, ninguém tem o direito de tirar a sua privacidade. Aí a moça mandou, poxa, eu queria que você tirasse o vídeo que você postou, porque eu não te autorizei a usar a minha imagem. Nossa, tá brincando. Falei, mas moça, deixa eu te perguntar uma coisa, me desculpa, eu não sei quem é você, manda um print aí de quem que era. E assim, porque a pessoa na balada é de uma forma, você voando com o drone, filmando essa pessoa completamente diferente, é outra coisa. E ela mostrou lá um take de frente com ela lá curtindo na câmera e tal. Eu falei, tá, mas e aí? Eu quero que você tira. Eu falei, beleza. Sem problema nenhum, eu tiro. Só que as pessoas não entendem que se você tá parado ali na frente da câmera é porque você quer. Agora, uma pessoa dentro de casa, na piscina, cara, não faz sentido nenhum você tá lá filmando ela. É uma invasão de privacidade. Não faz sentido nenhum, entendeu? Agora, mas eu quero ver meu esposo, meu marido. Já me chamaram pra fazer esse tipo de trabalho. Eu queria que você filmasse lá a saída do motel. Falei, amigão, você me desculpa, mas assim, é que a gente não sabe quanto tempo vai durar o trem, né? E a bateria tem 25 minutos. Vai que eu subo. E aí na hora que eu descer, ela sai. E aí como é que eu vou falar pra você? Cara, bem na hora que eu tava trocando a bateria, deu ruim. Você vai querer me pagar? O cara fala, não vou, né? Então, cara, fica na tua dúvida. Melhor você ter dúvida do que você ter certeza, principalmente nesses assuntos. Mais fácil o cara contratar um detetive, né? O cara ficar lá meio que escondido tirando foto. Mas ele queria porque tinha o carro da esposa, ele queria que andasse dentro do motel, visitava, enfim. Não rolou, esse tipo de trabalho eu não faço, tá? São umas coisas assim, é coisa de princípio. Sim. Não faz sentido eu expor a privacidade de outra pessoa. Se você falar, cara, eu não quero participar, beleza, sem problema nenhum. Tem muita gente que fala.
Aconteceu em Paulo de Faria isso comigo. Eu tive que tirar todos os vídeos do rodeio, os 3 vídeos do rodeio eu tive que tirar, porque uma menina falou assim, cara, eu não autorizei você a utilizar a minha imagem. Eu falei assim, não, tá bom, justo. Eu tirei, não briguei nem nada, eu tirei, porque você falou que não, é não, tudo bem. Desse ano? Desse ano, agora, no final de semana, a menina tava dando um puta de um beijão lá, ela falou, eu sou professora pública, o meu aluno me trouxe essa informação e eu fiquei super desagradado. Eu falei, rapaz, você tava dando um puta de um beijão no meio de um Parque do Peão e você não queria que ninguém visse. Você acha que ninguém tirou foto ali, ninguém viu também? Eu não sei se ela tá fazendo certo ou não tava fazendo errado, mas não é o meu mérito. O meu mérito é falar assim, ó, você não quer, tudo bem, sem problema. Só que assim, eu tive que refazer todo um trabalho. E porque assim, as pessoas elas não entendem, que acham que você aperta um botão e a edição tá pronta. Hoje o drone em si, ele é uma ferramenta maravilhosa. Só que sem edição, não é nada. Sim. Não é nada, é igual uma foto crua ali que você... Você vai captar a imagem depois que o negócio vai acontecer, né? Exatamente, exatamente. Mas quando a gente capta a imagem, não é com maldade, não é com malícia no olhar, falando, não, eu vou usar isso para prejudicar. Eu tenho hoje um público muito grande, eu sou muito grato a esse público, porque foi graças a eles eu cresci, o público GLS. Porque eu fiz a parada gay e eu mostrei o que a parada gay é em Rio Preto. Aquela questão de segregação, muita gente que tá lá é excluída, muita gente que tá lá é brigada com o pai, com mãe. E eu cheguei lá e eu falei assim, cara, tem criança aqui, junto com o pai e com a mãe. Tem mãe e filha aqui, porque uma apoia a outra no que for fazer, saca? Tem coração aqui. E o que a mídia normalmente mostra é aquela coisa de luta, aquele negócio chatão, sabe? E graças a Deus eu fiz o primeiro ano, eu fiz o segundo, a gente vai pro 3º ano agora. E eu sinto que, assim, é um negócio que merece ser visto com mais normalidade, com mais naturalidade. Não, quero levantar bandeira, tal, sou gay. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha parceira é maravilhosa, ela super me apoia. Sempre que a gente vai pra esse rolê, semana retrasada a gente tava num rolê lá no Frida, foi muito bom, o pessoal fez o esquenta da parada que vai ser em outubro desse ano, vai ser top pra caramba. Eu vou estar presente, participando também, porque eu acredito assim, todo mundo merece voz, cara. Todo mundo merece voz, todo mundo merece ser ouvido, todo mundo merece ser respeitado da forma que é. Sim. Inclusive mandar um beijo pra ela, que ela foi, eu até tinha me confundido que ela tinha ido lá no Pacabá quando a Flavinha tava, mas era Mel, né? Então a gente tem que levar ela lá pra fazer a segunda parte também. Foi muito bacana o dia que ela foi lá, sua esposa. Inclusive nós nos encontramos lá em Paulo de Faria. Beijão, ela tá em casa, parece que ela tá meio resfriada, né? Hoje ela tá com gripe. Beleza, um beijão pra você, obrigado, viu? Ó, deixa eu perguntar um negócio pra você. Sobre os equipamentos, você tem o drone, mas não é só o drone. Tem os aplicativos, tem os acessórios. Como que funciona? Porque a pessoa fala, comprei um drone, agora vou sair voando. E não é assim, né? Tem todo esse aparato, tem tudo certinho pra poder fazer. Ó, a primeira base de drone é o seguinte, quando eu vou voar, eu preciso de uma autorização prévia de alguém. Sim. Ah, mas o meu drone ele sobe sem autorização de ninguém aqui, ele vai que vai. Tá, provavelmente seu drone é um drone de brinquedo e você não tá trabalhando com ele. Quando eu faço trabalho, todo o trabalho que eu faço para o seguro cobrir o que eu estou fazendo, eu preciso pedir uma autorização de voo, que é homologada dentro do sistema da DJI e também dentro do sistema brasileiro. E isso me garante que tudo que eu estiver fazendo vai estar dentro da lei. O drone, independente se eu pedir autorização ou não, ele tem um log, que significa que tudo que eu fizer, aonde eu fui, a altura que eu fui, o que eu fiz, esse log está lá, mostrando para todo mundo publicamente. Para todo mundo não, mas é para DJI ou se algum órgão nacional quiser ver o que está acontecendo, o que esse cara está fazendo, como que ele está voando, vai estar lá. Além disso, eu tenho um aplicativo que chama UAV Forecast, que ele serve para eu saber como é que está a capa de chuva, se está boa a luminosidade ou não, se tem essa possibilidade de chuva, mas vai chover, não vai chover, como é que estão os raios, como é que está o satélite, se tem cobertura de satélite, porque o drone hoje, ele fica melhor posicionado se ele tem mais sinal de satélite. Então, por exemplo, se eu tenho 15, 20 satélites, eu tenho uma estabilidade muito boa, eu consigo fazer um voo mais controlado. Ao passo que se eu tiver menos satélite, obviamente o drone vai estar mais bambo e eu vou estar dependendo ali exclusivamente dos dedos. Então, tudo é dedo, tudo é treino, é óbvio que tudo é dedo, tudo é treino, mas sem esse aplicativo, eu vou com ele já há 7 anos, sem ele eu não tenho essa mesma facilidade de falar assim, ó, eu vou conseguir essa luz em tal horário. Eu entro no aplicativo, o aplicativo me dá, ó, o sol vai se pôr em tal hora, você vai estar com tal luz, tal hora. Isso salva muita bateria, porque tem gente que sobe o drone, esgota a bateria no ar, na hora que desce, tá aquele céu mais lindo. Já deve ter acontecido com você, cara. Você, eu subi no horário errado. Ou então você sobe, chega lá em cima, putz, eu tô sem
Cartão de memória. Bicho. Não tem como fazer nada aqui. E dá uma dor no coração isso. Eu já passei por isso. E eu sei que é uma das coisas que mais dói. Fala assim, é isso aí? O André falou que já passou por isso já. Mas é, cara. Não tem como, cara. Nossa, que situação, hein, velho. Aconteceu comigo o Paulo de Faria domingo. Fred, um abraço. Estamos juntos, parceiro. Grande Fred. Só que o pessoal segurou os fogos de artifício. Eu já estava com a última bateria do Mavic 3, que é o meu drone atual. Eu estava com a última bateria dele com 10 minutos de voo. Tava segurando o máximo possível, desci, subi. O pessoal enrolou meia hora para soltar os fogos. Mas também vocês não podem, tem que soltar o foguete logo. Exatamente. E aí acabou que a gente não filmou os fogos de artifício do final do rodeio. Tá em primeira mão aqui, eu tô falando, tô contando. Não abri o cartão de memória ainda, mas a gente vai conseguir fazer. Porque que acontece? Quando você tá voando, você tem que se preparar para imprevistos, não tem jeito. E assim, mas como que você vai se preparar para não ter fogos de artifício no final do rodeio? Cara, eu gravei fogos de artifício 3 dias, então um daquele lá de trás vai usar aqui na frente e tá tudo certo. Como são microsegundos na edição, a pessoa vai acabar não sabendo, a menos que você assistiu isso aqui agora, você vai falar, Fred, esse fogo que tá passando aí não é daquele dia, mas... você falou que no começo, você estava falando que você, apesar de não ser um fotógrafo profissional no começo, você não usava isso como a sua profissão. Cada pessoa, ela tem uma técnica diferente, né? Sim. E a filmagem, no caso também, ela em relação ao drone, ela também tem um jeito diferente de você de ver, seja o ângulo, você vai aprendendo, né, com o tempo, como que faz isso também. Tem essa certa diferencinha também. Exatamente. Na pandemia, eu tive que ficar muito confinado. Tanto que eu fui aquela pessoa assim, eu resisti. O Guilherme Baff hoje me mandou uma mensagem e falou assim, Rafa, tem uma foto aqui, eu tenho certeza que ela é sua. Por causa do ângulo e por causa da iluminação. Olha aí. Falei, cara, que top. O Guilherme, para quem não conhece, ele é fotógrafo aqui em Rio Preto, do Diário da Região. Um abraço pro Guilherme. E ele falou assim, tem uma pessoa que quer comprar essa foto, eu vou te colocar em contato com ela. Inclusive a foto vai acabar virando um quadro. Só que aquela foto em particular, ela não vai virar quadro porque eu não tenho ela em alta. E aí eu fui fazer hoje uma nova captação, refiz a releitura da foto. Que legal. E engraçado que eu utilizei o mesmo horário, o mesmo ângulo e a foto está completamente diferente. Está completamente diferente. Por quê? Porque são as estações do ano. Sim. Então assim, em algum momento eu consigo fazer um pôr do sol em que o sol está no meio das duas torres lá no centro da cidade. Nesse momento ele está muito para a esquerda, então é uma configuração completamente diferente. É cinematográfico? Durante a pandemia eu fiquei confinado, então eu tinha que fazer alguma outra coisa com a cabeça. Eu fiz a faculdade de Filmmaker, que ajudou muito na questão de composição. A questão de você falar assim, olha, a minha composição é o meu olhar artístico sobre a vida. É o meu olhar artístico e o que eu coloco na lente, o que eu coloco para você ver é exatamente o que eu quero que você veja. Tem muita gente que simplesmente pega o drone, aponta e fica para lá, para cá e tal. Só que cinematograficamente você não vai ver isso num filme bacana. Você não vai ver isso assim, eu quero fazer um filme. Aí você pega o drone e você começa para frente, para trás, para um lado, para o outro. Calma, vai com calma nos dedinhos que o negócio acontece, entendeu? Só que a questão de técnica é você pegar o manual, pegar o drone no manual, sem automático nem nada, e você saber para que serve cada coisa dentro do seu trabalho. Para que serve o ISO, para que serve a abertura, se tiver abertura fixa. A maioria dos drones de entrada hoje tem abertura fixa, então você acaba não conseguindo mexer nisso. Só que aquilo que você consegue mexer no drone e entender, faça isso. Eu voo todo dia, cara. Se tá chovendo, eu tô no simulador. Se não tá chovendo, eu tô voando de verdade. Tanto trabalhando quanto para me divertir, porque eu me divirto demais voando. Nossa, como eu me divirto voando, cara. E cada dia eu pego o rádio de uma forma. Eu tenho hoje o DJI Avata, sim, que ele é um FPV, que eu coloco óculos e tudo mais, vou passando pela galera e tudo mais. Eu tenho o Mavic Air 2S, que é um drone fantástico, que me serviu muito, é um drone que se pagou 50 vezes. É um drone que quando eu precisei, assim, cara, esse drone aqui eu vou ter que agarrar nele, vou ter que tirar o supra-sumo dele para conseguir fazer alguma coisa. E o drone, assim, super me serviu. Eu filmo muita festa à noite, eu filmo muita coisa com baixa luminosidade. É um drone com sensor pequeno, um drone que não entrega tanto com a baixa luminosidade, e eu aprendi a trabalhar com aquilo. E quando você tem uma ferramenta, você masteriza aquela ferramenta, você vai para uma ferramenta melhor, a tendência é que você seja uma pessoa melhor.
Porque se eu tivesse começado, por exemplo, hoje, eu tenho 20 mil reais, eu vou comprar um Mavic 3. Tu pode fazer isso sem problema nenhum. Qual que vai ser o desafio? O desafio vai ser você aprender a ser bom com a melhor ferramenta. Sim. Porque é fácil você tirar uma foto top com uma ferramenta boa. Só que só a ferramenta não garante sucesso. Tem muita gente que fala assim, eu não vou começar com drone hoje porque eu não tenho 10 mil reais para comprar um Air 2S. Eu não tenho esse dinheiro, eu tenho só para comprar um Mavic Mini e é um drone de entrada. Sim. Eu já perdi licitação para drone de entrada. Tá brincando. Não tô, mas aqui acontece, licitação é questão de preço, cara, eu quero esse preço, preço, o cara não tá nem aí para qualidade. Só que quando eu comecei a questão artística, eu parei de perder por preço. Falei assim, olha, a minha arte custa tanto. Você quer a minha arte? Ela é isso. Ah, não, mas eu queria uma coisa, eu queria um videozinho. Fala, cara, eu ouvi isso do Adriano, cara, da Comunique, o cara é um gênio, é fantástico, é foda falar com ele. Ele falou, cara, não tem resultadão com videozinho. Sim. Para de vender videozinho, porque videozinho não dá resultadão. Agora, se você quer fazer a diferença na vida de alguém, se quer fazer a diferença no negócio de alguém, faz um videozão, um vídeo foda. Só que esse vídeo custa caro. E por que ele custa caro? Porque ele vai dar um resultado bom e você vai conseguir prosperar. Simples assim. Porque o valor, ele é agregado ao trabalho que você está oferecendo, né, cara? E não é só a questão do preço, porque hoje em dia, ainda mais aqui em Rio Preto, você vê, a gente faz um trabalho muito bacana aqui no podcast, a gente vê uma galera do podcast aí, quanto o cara paga por mês? O cara chega lá e fala, tem um patrocinador ali, eu dou 50 pro cara. O dia que eu escutei um negócio desse, cara, te juro por Deus, falei pro cara, eu não saio de casa, velho, não saio pra poder fazer um negócio desse. Aí o cara oferece depois um trabalho que não é a mesma coisa. Mas eu anunciei no podcast do cara lá, não tive resultado, não falei nada, mas quanto você pagou pro cara? 50. Aí foi embora, né? Não tem muita coisa que fazer também. Deixa eu mandar um salve aqui pro pessoal da Casual Uniformes, @casual_uniformes, o Tiagão, toda a equipe, pessoal que já tá chegando com a gente na semana que vem, vai estar chegando os nossos moletons aí, tá bom? A equipe vai estar toda bonitona aqui de moletom, o André falou que não vê a hora de chegar, vai até aumentar o ar-condicionado aqui, vai diminuir o negócio. Vai deixar no menos 16 pra gente poder... Vai colocar uma geleira aqui dentro pra gente poder estar fazendo. Mas, um abraço especial pra você que tem a sua empresa, tá? Uniformes escolares, sua empresa. A galera, tem muita gente de pesca. Pô, você vai pescar, fala, preciso de uma roupa especial de pesca. Aquela roupa bacana, né? Manga comprida e tudo mais. Cara, já pensou? Você ter a sua marca, ter aquele desenho, alguma foto sua, alguma coisa lindona, a Casual faz isso pra você. E todas as profissões, tá? Se você tem um restaurante, se você trabalha num hospital, se você tem uma clínica, se você tem um açougue, cara, tudo que você precisar, Casual Uniformes tem pra você também. Deixa eu mandar um salve aqui pro Tom Sports, cara, a melhor loja esportiva de Rio Preto, tudo aquilo que você precisa, aquele tênis bacana, agora tá a onda aí do vôlei de praia, beach tênis e tudo mais, lá no Tom, inclusive, fica lá no Iguatemi, Rio Preto, tá? Lá no primeiro piso. O mais bacana de tudo isso, cara, é que são produtos originais. O Tom tá com a promoção nesse final de semana, tem coisa lá que você vai encontrar até com 50% de desconto, cara. Vai lá no @Tom Sports, tá? Pra você saber as novidades. E você sabe o que é legal também? Tem uma mochila que o pessoal tá fazendo venda lá agora, que você já coloca todas as coisas suas e ela tem um compartimento pra você colocar a sua raquete de beach tennis. Já tá prontinha pra você colocar. Tem também bike pra galera que gosta de fazer aquele pedal e também todos os tênis, bolas e tudo mais que você precisa, coleção, tem moletom com desconto, tá muito bacana, cara. Tom Sports. Mandar um salve pro Marcelão, toda a galera da Estilo Estética Automotiva, que hoje deu um trato lá no Bala de Coco, ficou sensacional o carro, pra você que precisa aí de deixar o seu carro, principalmente, a vitrificação, quer deixar o seu carro limpo, higienizado, a Estilo Estética Automotiva tem isso pra você. Vai lá no @Estilo Estética Automotiva no Instagram, pra você saber, principalmente já marcar o seu horário. Pra você que precisa também deixar aí a sua empresa com aquele tchan do marketing, fale com a Blanco Marketing e Empreendedorismo. Cara, são mais de 9 anos aí trabalhando em relação à mídia social, trabalhando com uma maneira humanizada, trazendo para você realmente resultados, para você que quer deixar a sua empresa, principalmente aí a sua marca forte, procure então a Blanco Marketing e Empreendedorismo junto com a gente aqui no Nuar. E agora nós temos um vídeo da nossa clínica Civieri, que é do Dr. Tiago, também da doutora Fran, a clínica Civieri junto com a gente, a Fran que inclusive
inclusive deve estar com a gente agora em agosto, tá? Na terceira quinta-feira de agosto ela vai estar passando por aqui. Nós vamos fazer uma entrevista bem bacana com ela e principalmente, né, para você conhecer um pouquinho dessa clínica sensacional que nós temos aqui em Rio Preto. Roda aí, André. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2 mil bariátricas realizadas e mais de 4 mil cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Tiago. Valeu, então. Salve aí pro doutor Tiago. Ontem eles fizeram, inclusive, um arraiá lá da Clínica Sivieri. Mandar um beijão pra Maiara também. Muito obrigado a Maiara. Todo o pessoal da Clínica Sivieri sempre junto com a gente. Atenção. E a doutora Fran também, tá? Vamos, o seguinte, aqui tem o Rafa tem uma pergunta da Cíntia. Ela tá querendo saber o seguinte. Se a partir de que idade você pode já, vamos dizer, não vou falar manusear, mas já ter o drone. Porque depende em relação ao tamanho e tudo mais, né? Não, é igual o menino lá de Paulo de Faria falou, que você que tá tocando esse bicho aí. Ó, eu acredito assim, a partir do momento que você tem coordenação motora o suficiente para saber onde é que é o cada lado, e você tiver um pouquinho de noção espacial, dá para fazer. O aconselhável é que depois dos 7, 8 anos. Meu filho hoje ele não pilota, ele tem medo porque ele sabe o quanto custa. Ele fala, não, é caro, não vou. Mas vamos, eu te ensino, eu dou aula para muita gente, mas ele tem essa resistência, ele não quer. Mas aí é que ele não quer e tudo mais. Só que assim, a partir dos 7 anos tô com coordenação, eu consigo, vai. O que não pode deixar que aconteça é que é um brinquedo. Porque é um brinquedo extremamente perigoso, é um brinquedo que carrega bomba, que carrega arma, que pode matar. Sim. Cai na cabeça de pessoa. Infelizmente, por imperícia, hoje a nossa legislação está muito mais rigorosa em questão a evento, em questão de pilotagem mesmo, porque por imperícia. A pessoa acha que, vou comprar o drone, vou fazer de qualquer jeito. Só que não é uma criança que está fazendo isso, é um adulto. Entende? Então, se você começar a conscientizar a criança desde cedo, isso aqui não é brinquedinho, isso aqui é caro, isso aqui a gente comprou para você treinar a sua coordenação, para você virar um diretor de cinema. Plantar essa mentalidade na cabeça da criança, ou qualquer pessoa que tiver o drone, fala assim, eu sou um diretor de cinema. A pessoa vai ver o que minha lente tiver, o que eu quiser mostrar. É outro jogo. Ô, Rafa, a gente tá falando aqui sobre marketing digital. E, cara, você tem aí um Insta show de bola, né? O YouTube também. Igual você falou assim, gente, eu vou lá, eu capto as imagens, tudo certinho, depois tem essa produção, tem tudo isso que vai fazer. Como que está hoje em dia essa criação de conteúdo, né, em relação aos eventos, ou até mesmo tudo aquilo que você posta, e ao marketing digital com quem trabalha com drone? Hoje eu tenho visto, por exemplo, as pessoas... quem trabalha com drone, eu acho que tem maior exposição para marketing de drone. Óbvio que as pessoas elas acabam fazendo de uma forma errônea o marketing delas e acaba mostrando para quem tem drone e não para aquela pessoa que vai contratar. Então, aí eu pego, por exemplo, um vídeo de um cara lá do Rio Grande do Sul que não tem nada escrito na tela e só tá mostrando a ópera de arame, filmado ali. Falei, tá, mas o que o cara quer mostrar com isso? Ou, por exemplo, eu fui filmar semana passada o campo de girassol porque eu tava próximo ali e aí eu tinha visto o Modesto, que ele tinha ido de manhã lá, falei, eu vou passar aqui e vou filmar. Só que pra mim faz sentido, porque é uma parada assim que eu curto. Sim. E aí eu tinha um cliente, eu tive um orçamento para eu filmar um orquidário. E aí o cliente falou assim, tu tem alguma coisa? Eu falei, tá aqui, o que eu tenho. Sim. E eu mandei para ela, depois eu vou postar, inclusive hoje, talvez eu poste. Só que não é tudo que eu posto na hora, às vezes eu demoro um tempinho para postar. Uma coisa que as pessoas elas fazem hoje, cara, é ir na onda de, eu vou nesse hype dessa musiquinha, eu vou no que tá na moda, eu vou fazer...
eu vi bastante agora, essa semana passada, de inteligência artificial. Cara, é o que você quer de verdade? É o que você quer mostrar com o seu trabalho? Porque assim, no final das contas, se você for fazer moda, daqui a pouco você vai mudar sua voz, porque Sim. aquilo lá não é quem é você, entendeu? Então assim, hoje eu olho para Rio Preto, uma das fotos que eu tive, o maior feedback de todos foi, eu acho que tinha acabado a pandemia, a galera tava saindo assim, voltando a estudar, a Unesp tinha ficado fechado tipo, quase 2 anos. E aí eu tive a felicidade de fazer uma foto lá da entrada, lá assim, ó, coisa simples. Fiz uma foto, postei, marquei o Unesp. Galera toda, mas muita gente falou, meu, que legal, que bacana, que top. Repostaram, assim. Eu ganhei, assim, nessa foto eu ganhei mais de 3 mil seguidores. E foi, assim, uma foto de um negócio que eu realmente senti. Tava passando por lá e tal, fiz a foto. Mas tem uma galera hoje que posta, e eu acompanho muito o Instagram, tá? De fotografia. Quer postar modinha e não tem uma linha de raciocínio e fala assim, o meu negócio eu vou levar para esse patamar. Sim. Hoje eu não faço marketing digital dentro do Instagram. O Instagram é uma porta muito boa de entrada e tudo mais, só que cliente grande, cliente que vai fazer fechamento de 10, 15 mil comigo, tá no site. É cliente que vem pelo Google. É cara que vai falar assim, cara, tu tem um trabalho bacana e é o trabalho por trás do trabalho. Não é aquilo que eu escolhi mostrar na rede social. E às vezes a gente acha que o cara tá fazendo uma coisa só porque ele tá na rede social. Não, o cara tá fazendo outra coisa. Hoje uma referência grande minha é o Guilherme Coelho. E o cara vive de filmar casamento. Só que ele não filma só com drone, ele tem toda uma equipe. O cara tá há muito tempo. Eu tive a oportunidade de vê-lo aqui em Rio Preto também, junto com o Evandro Rocha, que é um cara fenomenal. E assim, o cara filma pouco. O cara não, ele tem, lógico, o marketing dele, ele tem a rede dele, só que não é todo job que tá ali colocado pra galera ver, entendeu? Então assim, quem tá fazendo marketing hoje de drone, precisa prestar atenção no que o cliente realmente quer, no que você consegue fazer com o que você faz. Porque assim, eu filmo com drone, mas eu filmo tudo com drone. Eu fui fazer topografia com drone, cara, e eu sou arquiteto. Sim. Eu falei, que bagulho chato. Por quê? Porque eu simplesmente... Eu coloco o input, sobe o drone faz a missão dele, o drone desce e eu vou embora. A coisa que eu mais gosto é de saber que eu tô tocando o drone, que eu tô realmente pilotando ele, que tô fazendo o negócio acontecer. Galera, não. Eu fui fazer uma feira de negócios, tinha um cara lá com Agras, maravilhoso, 250 mil reais o drone, substitui um avião, tem autonomia de não sei quanto. Eu falei, tá, mas você sabe pilotar drone, moço? Falei, não sei não, eu sei programar aqui. Porque o programa aqui, ele sobe, ele faz tudo certinho, ele vai descer aqui certinho, ponto. E tem gente que é piloto de drone dessa forma. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que se você for fazer um marketing, olha, eu sei usar as funções automáticas do drone a seu favor para mostrar um negócio cinematográfico, tá ótimo. Agora não adianta nada chegar lá, o cliente tá cafungando no seu cangote, querendo ver o que você tá fazendo e dá tremedeira. E outra coisa também, né? Tem aquela parte, né? Existe a máquina, por exemplo, assim, hoje você já fica naquela expectativa, pô, o que será que vai chegar, né? O que o próximo drone vai... O próximo drone já tá aí, já vira na esquina, dia 12 tem lançamento. Aí você já fica, pô, cara, se é um, por exemplo, assim, no seu caso, você já fica falando, nossa, ele podia ter essa função, ele podia ter essa, talvez falta isso, né? E já fica, e às vezes a pessoa que ela só vai com o dinheiro, que ela só tem o dinheiro para comprar, e ela não sabe o que ela vai fazer, realmente ela não sabe até onde ela pode usar o drone, como é feito isso. Né? A maioria das pessoas, elas trocam de aparelho celular porque elas cansaram daquele aparelho, não porque elas utilizaram toda a funcionalidade dele. Sim. Eu tenho esse aparelho há 2 anos, eu não sei toda a funcionalidade dele, graças a Deus. Porque todos os dias que eu penso em trocar, eu falo, pô, mas eu não masterizei esse aqui ainda. Só que quando eu troquei de drone, eu avancei para o Mavic 3, eu falei assim, cara, eu cheguei num ponto em que eu preciso de qualidade para filmagem noturna. Esse aqui tem um sensor maior, então eu consigo fazer isso. O próximo drone que está vindo, ele vai trazer inteligência artificial. Pô, mas o que ele vai fazer? Cara, ele vai ter comando de voz. Eu vou falar pra você, ó, faz uma meia-lua com sei lá o que, ele vai com twist carpado, ele vai fazer. Entendeu? Então, assim, tá chegando num ponto em que a próxima câmera da Sony, ela vai vir com inteligência artificial, o próximo drone ele já vai vir com inteligência artificial, e aí tem muita gente falando assim, mas isso é modinha, não vai pegar nada não. Cara, é muito mais fácil com inteligência artificial. Só que uma coisa que o drone não vai fazer,
Ele não vai sair do chão sozinho, ele não vai dar input sozinho, ele não vai filmar sozinho. Ele precisa de uma cabeça pensante, capaz de decidir, de tomar decisão de composição para saber, ó, isso eu preciso, daquilo eu não preciso, então vamos fazer isso acontecer. Você sabe que eu tava vendo a entrevista, tava vendo um vídeo da Volkswagen, que ela pegou a Maria Rita e a Elis. Eu vi esse vídeo, maravilhoso. Pô, show de bola, né? Então, eu já vi também músicas da Legião Urbana na voz do Chorão. Os caras conseguiram fazer isso também. Em relação ao rádio, por exemplo, a gente tem uma associação que o pessoal só tá querendo falar assim, para regulamentar algumas coisas, porque o pessoal tá usando vozes para poder tá criando coisas que aí também não é justo, não é ético, né? Não é ético. Mas, cara, tudo tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tudo. Você tem que aproveitar as qualidades, você tem que aproveitar as vantagens, você tem que aproveitar tudo aquilo que oferece para você. Se a inteligência veio para poder te proporcionar isso, para poder auxiliar, vamos trabalhar junto, né? Agora, aquilo que chega para atrapalhar, claro que não. Mas, hoje em dia, praticamente qualquer coisa que vai ser lançada, hoje nasceu mais uma rede social. Nasceu uma rede social. Quer dizer, todos os dias tem isso, quer dizer, todos os dias fica nessa situação, e mesmo tendo uma rede social nova com um monte de coisa, tem gente que tem saudade de quem? Do Orkut. Do Orkut. É impressionante, né, cara? É que assim, quando uma rede social ela começa a se tornar a anterior, você já tem que migrar para a próxima. Sim. Então hoje tem muita coisa do Facebook que já está incorporado, óbvio que é o mesmo dono, mas já está incorporado no Instagram. E acaba ficando chato. Aquela novidade, aquele senso de novidade, de variedade, ele some. Chegou a usar o Vero? Não. O Vero é uma rede social, puramente social. Para fotografia, para quem curte fotografia de drone, procura lá Vero no Instagram, é maravilhosa, principalmente para quem curte realmente fotografia com drone. Porque lá acaba despoluindo um pouquinho aquela coisa que você tem, porque o Instagram hoje é muito meme, é muita coisa tipo ruim acontecendo. Eu não sou um fã de compartilhar coisa ruim. Sim. Se está acontecendo alguma coisa ruim, não que eu escolha olhar para o lado, olhar para o outro lado. Eu escolho vibrar em outra frequência. Não faz bem, né, cara? Não faz bem. É pesado. Só que tem uma galera que vive disso. E tá tudo bem. Só que assim, eu escolhi não ser aquele cara que falou assim, ó, no dia que deu lockdown, o Guilherme falou assim, eu vou fazer a foto lá dando da loco, sem ninguém lá. Eu falei assim, eu não vou não. É triste demais. Não, eu não vou não. Sabe por quê? Cara, quanta gente... E olhando pra trás, cara, eu entrei em depressão, eu fiquei malzaço. E mesmo porque você pega um vídeo seu, por exemplo, um pouco mais antigo, que talvez esteja andaló lotado, aí você fala, credo, né? Dá um negócio meio... Eu e o André, nós é meio sistemático esse negócio, nós fica meio com medo dessas coisas assim. A gente tava falando aqui de coisas que vêm para poder somar, né? Em relação à indústria, à empresa, as empresas e tudo mais, o drone ele veio como uma ferramenta realmente assim fundamental, né, cara? Em vários aspectos, assim, no caso. Em vários aspectos. Hoje tem drone, cara, capaz de fazer inspeção, a gente está falando de inteligência artificial, dele levantar voo sozinho, fazer a inspeção que ele precisa fazer e voltar para a base para recarregar. É um drone mais caro, é um drone que é uma tecnologia que é difícil de você agregar no Brasil, mas existe aquele empresário que quer fazer. Hoje tem drone fazendo contagem de gado, tem drone fazendo topografia, tem drone trabalhando com fachada, tem como você fazer uma infinidade de coisas. E realmente, o drone ele só veio para agregar. Ô Rafa, e assim, quando a gente trabalha, por exemplo, em relação à foto, igual você falou assim, tem um cara que eu admiro demais, outro também e tal. Em relação a drone, em relação não só aos equipamentos, mas aquela pecinha humana que fica atrás do drone. Quem que é a galera que você segue aí, que você admira, que você fala assim, cara, esse cara faz um trabalho show de bola, tanto em relação aos vídeos, às fotos ou tudo mais, assim? Hamilton, a maior referência que eu tenho hoje, por exemplo, eu assisto muito filme da Netflix. Netflix, a Amazon e tudo mais. É muito legal porque eles são obrigados a colocarem no final do filme uma ficha técnica falando de todos os profissionais. Sempre que alguma coisa me impressiona muito, eu vou lá e vejo... Você vai nos créditos e vê quem que fez a imagem. Exatamente. E aí eu vou lá naquele cara. E sabe o mais surpreendente disso tudo, cara? Aquele cara, ele não tem 10, 15, 20 mil seguidores. Aquele cara, ele não posta regularmente. Aquele cara nem falou que estava trabalhando naquele filme. Tem um filme, cara, que quem curte drone chama Ambulância. Eu não sei se veio traduzido para isso mesmo em português. É um filme muito louco, um diretor muito top, com cenas absurdas de drone, explosão. Drone explode, cara, no meio do filme, entendeu?
Ah, mas isso aí não tá na minha realidade. Não tá na minha realidade de hoje. Sim. E eu treino com o simulador para fazer isso. Entendeu? Porque eu vi, falei, cara, se alguém consegue fazer, eu também consigo fazer isso daí. Então, assim, eu não vou citar um nome, mas eu vou falar para você assim, ó, vai lá, procura Peter McKinnon, mas o cara não fala de drone. Ah, mas o cara fala só inglês. A maioria das referências que eu tenho hoje no mercado são americanas. Eu tenho um cara que é russo, porque quando eu comprei meu primeiro drone FPV, eu precisava sincar, e ele não estava sincando, não estava conversando, o rádio não estava conversando com o drone. Eu achei um cara russo explicando, e eu não falo nada de russo, nem tinha legenda. Só que eu falei assim, vamos ver por tato aqui, se a gente consegue fazer esse negócio funcionar. Não funcionou, tá? Não funcionou porque é russo, cara, não dava. Mas assim, eu desisti daquele drone em si, depois eu comprei o DJI Avata, que assim, conversa com todo mundo fala a mesma língua, funciona. Mas eu fiquei com o drone parado por 1 ano, pagando curso, vendo aula, fazendo... E não conseguia fazer aquilo ele funcionar. Eu falei assim, só que o dinheiro que eu tinha para colocar nele, eu coloquei. Se alguém quiser comprar um drone FPV, eu tô vendendo, viu? Ô Rafa, o que você já viu até hoje, o que você fez, as coisas mais inusitadas ou engraçadas que você já viu em relação ao que o drone conseguiu captar, assim? Talvez você foi para poder fazer uma coisa e no meio ali apareceu uma coisa e você falou, pera um pouquinho, deixa eu fazer um negócio aqui que eu tô vendo alguma coisa nesse sentido. Cara, eu já fui filmar um casamento e foi fim de tarde, estava tão lindo assim. E aí, no meio da cerimônia, eu tava lá fazendo aquele movimento cinematográfico e vi aquele monte de arara, maritaca, assim. Aí, e assim, ficou maravilhoso. Só que me tirou completamente o centro, porque assim, eu tava focado assim, e o drone deu aquela balançada, e aí eu virei pra fazer, vamos sair daqui, vamos ver o que tá acontecendo. Mas eu acho que assim, o mais engraçado mesmo foi o dia que eu tava fazendo... Na verdade, não foi engraçado, eu acho que trágico, vamos colocar trágico. Eu estava fazendo véspera de eleição, eu estava fazendo cobertura de um comício. Eu nunca tinha feito. O cara falou, vamos lá. A única coisa que você precisa fazer é seguir o caminhão durante o percurso e depois você me dá esse material cru que eu vou utilizar hoje à noite. Falei, beleza, vamos fazer isso aqui. A gente estava nesse caminho e tudo mais, o cara que estava em cima do caminhão bateu com a bandeira no drone. Nossa. E o drone caiu. Véspera de eleição, eu tinha trabalho no outro dia, que aí eu ia fazer fiscalização de compra de votos. É um trabalho. Se você pensa em trabalhar... isso é interessante. Se você pensa em trabalhar com drone na eleição, isso é um negócio, ó. E eu voei a tarde toda, só que eu estava sem o drone, eu tive que comprar um drone na véspera de eleição, comprei o Mavic Mini 1, que era o mais de entrada, o que meu dinheiro dava, assim, na aspa do tacho. Paguei aquele drone, fiz o trabalho no outro dia. Uma coisa, gente, se você está com drone hoje, se você está voando com drone hoje, você não está sozinho. A galera acha que o audiovisual é sozinho, o audiovisual é muita junção. A maior parte dos meus trabalhos de verdade que eu consigo fazer são em parceria. Hoje eu consigo trabalhos grandes, mas não de São José do Rio Preto. Eu consigo trabalhos grandes de produtoras de fora. Que falam assim, ó, eu tenho que fazer um negócio aí em Rio Preto, vou achar o cara no Google, eu vou achar o cara por referência e vou contratar ele. Então a maior parte dos meus trabalhos, eles vêm de pessoas satisfeitas com o que eu já fiz para elas. Então assim, se você está começando hoje, satisfaz uma pessoa, mas faz assim, aquele extra, aquele negócio que você jamais faria por qualquer outra pessoa. Fala assim, ó, tá dentro do preço, não estou fazendo nada de graça, só que eu estou fazendo um over delivery. Hoje eu fiz a filmagem e eu mandei pro contratante e eu coloquei lá over delivery. Tá aqui, ó, numa pasta separada. O cara vai, o que é isso aqui? Ele vai abrir, ele contratou para eu fazer um negócio, eu fiz o negócio. Muito mais para ele. Exatamente. Só que a maioria das pessoas, elas entregam a menos do que elas foram contratadas. Ô Rafa, você estava falando, vamos supor que eu tenho, quantos drones uma pessoa consegue, de uma vez só, ela consegue pilotar? Pilotar 3, 4 drones no céu ou não? Ó, é muito arriscado, você não vai tudo trombar no outro. Eu já pilotei 2 num casamento. Sim. Não recomendo porque é um estresse muito grande. Eu deixei um drone fazendo uma função automática, porque eu precisava daquele take, e eu cheguei atrasado. Eu cheguei muito atrasado porque quando você está lidando com agenda, cara, libera a tua agenda para fazer uma coisa de cada vez. Eu tinha liberado para fazer uma coisa de cada vez, só que eu estava fazendo um evento e eu tinha um casamento para fazer. Só que eu não contava que o casamento fosse muito longe. Tá. E assim, foi 40 minutos para eu chegar no casamento. Eu cheguei assim, tirando roupa, achando que eu estava muito atrasado. A noiva não tinha entrado ainda. Só que eu encostei o carro, a noiva encostou também. Então assim, normalmente eu tenho que estar preparado, sim, porque até ligar drone e tudo mais.
Eu sei que eu subi um drone, coloquei na função automática para ele circular e gravar enquanto ele faz esse movimento, e aí o outro drone eu fui fazer um movimento calmo, gentil, seguindo a noiva até chegar. Só que assim, eu perdi a entrada do noivo, que não era importante. O noivo não é importante pro casamento não, viu, gente? Eu já vou avisando vocês aqui, viu? O Não, André não é. pode esquecer. Não, o noivo tá lá só para pagar a conta Acho que eu só. nem vou. E 2, cara. Então a resposta é 2, mas assim, não recomendo. Boa. Ô, Rafa, a gente tá chegando na parte final aqui. A gente tava falando sobre esse futuro dos drones, né? Que você falou que logo já vai vir com a inteligência artificial também e tudo mais. E você já teve a oportunidade de pilotar todos os drones que você queria, assim, os mais plurifodões, ou ainda não? Não, ainda não. Alguma feira que você vai, alguma coisa, você fala, pô, esse aqui é o que eu quero. Cara, é que assim, ó, eu tenho algumas referências boas e tem um cara que assim, eu acho que ele nem sabe que ele é minha referência, mas é o Evandro Rocha. Ele é daqui de Rio Preto. Eu tive a oportunidade de falar sobre fotografia, filmagem, um cara que já fez documentário para um monte de coisa aqui, o cara que tem uma mente brilhante. E ele falou, hoje, se eu tivesse um Mavic Air, que é um drone de 6 anos atrás, eu conseguiria fazer a mesma coisa que a galera que está com o Mavic 3 fazendo. Porque eu entendo do equipamento, eu entendo da arte. Tem um drone, eu vi o Spire 2, maravilhoso, um drone que hoje no Brasil deve estar custando 200 mil reais. É legal, é bacana. Eu vejo o Abdallah Brothers, os caras são top, brasileiro, fazendo serviço de qualidade. Mas por quê? Porque eles foram ousados o suficiente para investir na carreira e falar, eu vou lá fazer. Sim. O cara derrubou um drone agora de 200 mil reais e tá tudo bem. Eu vi. E tá tudo bem, os caras têm grana para fazer isso aí. Só que vai eu, com 9 mil reais, com 10 mil reais que eu comprei o Mavic 3, vai eu derrubar ele, vou ter que ficar trabalhando mais sei lá quanto tempo, pedindo, pelo amor de Deus, contrata eu para fazer serviço. Então assim, não pilotei todos, tenho certeza que eventualmente vou pilotar, sim, mas o objetivo não é pilotar todos, o objetivo é pilotar da melhor forma possível aquele que eu tô na mão hoje. Boa. Mas aí você tem também, mesmo esse que você ainda não conseguiu fazer, você tem o simulador dele. Esse não, cara. Não? Não, esse não. Esse é um drone tão foda, porque assim, é um drone realmente para cinema. Sim. Tá? É um drone mais caro. E a DJI, ela não libera a licença para você pilotar ele no simulador. Tem muita diferença, porque é um drone que ele é pilotado por 2 pessoas, é um drone que tem câmeras extras ali para segurança, é um drone que assim, se você tiver a oportunidade de falar assim, eu quero babar hoje à noite antes de dormir, vai lá, procura um Spire 2, que você vai ver que o negócio a gente sabe que durante a pandemia cresceu muitas empresas em relação a isso, principalmente em relação a esse audiovisual também, né? Muita gente foi procurado. O mercado hoje tá forte, tá todo mundo meio assim, como que funciona esse mercado? Ô Hamilton, o mercado ele é da forma que você queira que seja, cara. Se eu bato mais na porta, mais porta vai abrir. Boa. Se eu não bato mais na porta, a porta não vai abrir. Não adianta eu falar assim, pô, eu sou legal, eu sou bacana, eu tenho um conteúdo bacana na internet e esperar que o cliente bata na minha porta. Várias vezes eu vejo uma empresa com potencial, uma empresa que se encaixa com aquilo que eu acredito, fala, vamos fazer um trabalho junto? Eu vou te mandar uma proposta, me passa o e-mail que você precisa dessa proposta. Não, mas meu marketing... Cara, me passa teu marketing, deixa eu conversar com ele. Vários eventos que eu vou hoje, que eu faço, são eventos para eu conseguir mais clientes. Sim. Eu tô ali, por exemplo, Paulo de Faria, eu tava ali, o cara falou, me dá teu cartão aí. Não, segue lá no Instagram, fala comigo por lá. De repente você me manda um WhatsApp, a gente vê o que dá para fazer. Show. Mas assim, muita gente acha que, eu postei um negocinho, vou bombar e tal. Não, não é isso não. Se você não bater na porta, se você não procurar o cliente, falar assim, cara, eu tenho isso aqui, você precisa. Eu sei que você precisa, mas talvez você nem sabe que você precisa. Sim. O cara, não, mas vídeo, cara, não, meu negócio que tá fraco agora. Fala, mas teu negócio não tá fraco justamente porque não tem uma mídia boa para você promover, para você mostrar pro seu cliente. Tem um cara que eu admiro bastante, ele também é arquiteto. Na verdade, eu acho que ele é engenheiro e ele partiu pro audiovisual porque ele viu que tem muita gente dentro da engenharia que não tem qualidade naquilo que está fazendo. Eu filmo para imobiliária, faço vídeo de venda de imóvel, uma galera pensa assim, eu vou colocar aquele beat, não sei das quantas... Cara, você está fazendo vídeo para você, não, você tem que fazer o vídeo para outra pessoa. Você acha que um cara que tem 4 milhões para comprar um imóvel, ele vai ver um vídeo com... Não vai. É só ego só, entendeu? Sim. E aí quando o cara da imobiliária tá falando, pô, mas não tá vendendo, né? Pô, claro que não, você não tá fazendo vídeo pro cliente. Então,
eu sempre penso, que história que a gente vai poder contar com aquilo que você quer fazer? Ah, mas ó, tem o copo aqui e tal, tá, mas que história que a gente vai contar disso aqui? Porque não adianta nada, ó, eu tenho um produto bom, eu tenho um drone bom, só que eu não sei contar história nenhuma. Não tem como, né? Muito bem. Ó, queria mandar um abraço aqui pro nosso querido Igor Renato, que é o nosso novo parceiro também aqui, que é o barbeiro dos artistas. Você chega lá na barbearia do Igor Renato, pode ser que você vai trombar com alguns dos famosos, alguma dupla sertaneja. O Zé Neto tá sempre por lá, o Cristiano, toda a galera aí, o Igor Gonçalves, que esteve com a gente aqui, também tá sempre por lá. Então manda um abraço aqui, obrigado pela parceria. Estamos começando hoje. Estamos começando do zero, tá dando uma cortada aqui no mic, mas tá tranquilo. Agora tá, beleza, tudo certo agora. Estamos chegando hoje junto com a gente, obrigado Igor pela parceria, bora lá fazer junto essa história aqui no ar. Rafa, agradecer muito, cara, obrigado aí pela sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho. Conheci primeiro a sua esposa, aí junto com ela no dia lá, a gente se conheceu, trocou uma ideia. Passa mais uma vez aí o @Voos Rio Preto, como que faz o pessoal poder te encontrar e o trabalho que você está fazendo? Pessoal, eu faço filmagem de drone já há 7 anos aqui em Rio Preto, além de ter o Voos Rio Preto, né? Então o Voos Rio Preto acaba sendo uma coisa que eu faço de coração, porque eu amo essa cidade, de verdade eu gosto muito de mostrar ela para todo mundo, porque tem muita gente que não tem oportunidade de sair daqui e não sabe o quão maravilhosa é a nossa cidade. Tem gente que reclama, tem gente que fala assim, nossa, Jesus amado, como é ruim isso, aquilo. Gente, a cidade é maravilhosa, você que faz a cidade. Segue lá, Voos Rio Preto, no Instagram, lá tem meu contato, lá tem meu WhatsApp, se quiser trocar uma ideia, se quiser falar sobre drone, quiser contratar, tamo junto. Boa. Agradecer mais uma vez aqui a Montana Automóveis, nosso patrocinador master, que está junto com a gente aqui em todos os nossos episódios. Um abraço ao Marcelo, toda a galera da Montana. Semana que vem estamos aí na loja para poder trocar uma ideia, para poder mostrar os carros e tudo mais, tá bom? E lembrando que na próxima quinta-feira, dia 13, teremos aqui o Dr. Francisco Segato. Vamos estar falando aí sobre cirurgia plástica e também sobre tratamento capilar. Sim, está ficando careca? Fique ligado, porque semana que vem o papo também é com você, tá bom? Forte abraço para todo mundo aí. Um mês de julho abençoado, cheio de coisas boas. E até semana que vem. Valeu!